Quais são as características da globalização? Bem, nós já estamos vivendo em um mundo globalizado. Só de você estar aqui assistindo este conteúdo já é de interesse de você saber que essa entrega de conhecimento aqui já é uma das características da globalização. Mas antes de falar sobre globalização, eu devo voltar a um tempo histórico, lá por volta da Grécia Antiga, especialmente no período helenístico, lá com a expansão do Império Macedônico com Alexandre o Grande. Mas antes de aprofundar mais no assunto aqui, deixa eu me apresentar. Olá, seja bem-vindo ao canal Aprendiz de Filósofo. Eu sou o Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Como você já viu aí no título, na thumbnail, o que eu vou abordar aqui é sobre globalização. Lá no período helenístico, por volta de 300 anos antes do nascimento de Jesus Cristo, começou a ter o cosmopolitismo, ou o nascimento do Império Macedônico. O que é o Império? O Império é a eliminação das cidades gregas para o crescimento de um império. Não existe a cidade, mas existe uma unidade imperial. Tudo passou a fazer parte do Império Macedônico, onde na filosofia vai chamar de período helenístico, um período a qual vai nascer as principais correntes filosóficas, que uma delas é muito conversada hoje, que é o estoicismo. E além do estoicismo, nesse período helenístico, vai nascer também o epicurismo, o ceticismo e o cinismo. Mas o que eu tenho a dizer aqui? Existe algumas características que naquele período helenístico começou a nascer, que também no período das grandes embarcações, lá por volta de 1400 e 1500, começou também a aparecer. No período helenístico começou a ter a troca de culturas, a troca de conhecimento, a mistura do conhecimento grego com o conhecimento indiano e com o conhecimento persa. Lá por volta de 1500 começou a ter a troca também de mercadorias. Quando conta aquela história lá na escola de que Cabral ou Cristóvão Colombo queria ir para as Índias e lá nas Índias ele pegava mercadorias, especiarias, etc. E depois eles chegaram ao Brasil, também começaram a troca de mercadorias. Troca não, eles pegavam o material aqui no Brasil e levavam para a Europa, ouro, diamante, pedras preciosas, madeiras. E depois começou a ter essa troca cultural entre Europa e Brasil. No período helenístico começou a ter uma troca cultural entre os gregos, os persas e os indianos, que foi com a conquista do império. As características hoje que nós já vivemos, não em um império, mas muitas pessoas, estudiosos que estudam essa característica social de hoje, hoje nós vivemos em uma aldeia global. Como assim aldeia? Aldeia eles pegam um termo primitivo, aldeia era um grupo onde existia famílias e seus parentes, filhos. Nessa aldeia tinha regras e líder. Vamos colocar as pequenas sociedades primitivas. Hoje nós vivemos em uma aldeia global. Como assim? Existe a integração de muitas pessoas. Existe um movimento de muitas pessoas, um movimento de conhecimento, um movimento de informação, um movimento de capital. E também existe uma grande aceleração da tecnologia, dos recursos tecnológicos, como gravação de vídeos, gravação de voz. Começa a ter também um acesso maior a conhecimentos que antes a pessoa tinha que ir até lá para pegar. Como no período helenístico tinha o Império Macedônico. As pessoas tinham que ir até na Pérsia, tinham que ir até uma região da Índia, pegar o conhecimento e levar para a Grécia, levar para a Macedônia, ou quem era do lado da Índia, e na Índia pegar o conhecimento da Pérsia e fazer essa ligação. Levava meses, anos. Hoje nós vivemos em um período mais evoluído da humanidade, onde um conhecimento que está lá na China, está lá na Rússia, ou um conhecimento que está aqui no Brasil, chega na Rússia,
rápido, um conhecimento que está na Rússia ou que está na China chega no Brasil rápido. Então existe uma troca acelerada de informação. Se lá no período helenístico falava que a troca estava acelerada, hoje está mais de 1000 vezes acelerada essa troca de conhecimento. Então, o período global que nós estamos vivendo hoje é um período onde eu marquei algumas características aqui. Primeira característica vai ser a integração social. Nós estamos integrados em uma única sociedade. Não existe apenas o Brasil com sua cultura específica, mas existe o Brasil herdando ou tendo influências de outras culturas. Não existe apenas os Estados Unidos. Existe os Estados Unidos influenciando outras culturas e outras culturas influenciando os Estados Unidos. Não só influencia os Estados Unidos em si, mas influencia as pequenas estruturas, seja religiosas, sociais e não governamentais. Então, a integração social, aqui tem um princípio social, filosófico, de que nós estamos buscando uma certa integração, não desintegração. Então, um princípio de unidade social e global. Então, segunda característica, o comércio e transações. O quê? Existe uma transação. Que nem hoje, quando você entra na Shopee ou em outros aplicativos de vendas, você consegue comprar uma coisa lá na China e chegar para você aqui no Brasil. E você começa a ter uma integração ou uma troca comercial. Você compra algo na mão de uma pessoa lá da China e depois você paga ela, então seu dinheiro não fica aqui no Brasil, mas seu dinheiro está circulando o mundo, assim de forma mais superficial falando. Então, segunda característica, comércio e transações, seja de dinheiro ou de mercadorias. Ou seja, terceira característica aí, o movimento de capital. O capital ele começa a se mover, como eu já toquei na segunda característica aí. O capital ele está se movendo. O capital ele não fica fixo em apenas uma cidade. Como que nem hoje você paga em cartão de crédito, o capital ele fica no mundo digital. O capital ele fica circulando em todo o mundo, em todo o planeta. Não é apenas o dinheiro físico, mas também é um dinheiro virtual. Então, movimento de capital. Se na Grécia Antiga, no período helenístico, tinha o movimento de uma moeda grega, de uma moeda macedônica, ou lá em 1500 tinha o movimento da moeda francesa, da moeda alemã, hoje não. Existe o movimento do dinheiro virtual. O dinheiro ele está em movimento, não apenas valorizando uma moeda, mas valorizando um fluxo constante de capital no mundo virtual. É capital a questão aqui, nem a questão de dinheiro ainda que nós estamos entrando. E também, quarta característica da globalização, a migração e movimento de pessoas. Hoje está fácil a movimentação de pessoas. Eu moro aqui no interior de Minas Gerais, em Joaíma. Eu lembro que muitas pessoas falavam de que quando saía de Joaíma para ir para Belo Horizonte, levava em média de 2 a 3 dias para chegar em Belo Horizonte. Hoje, como tem uma linha direta, os carros, os ônibus são melhores, em menos de 10 horas você já está em Belo Horizonte. Então existe uma movimentação, uma facilitação para a movimentação de pessoas. Hoje aqui na minha cidade de Joaíma, eu consigo ver ou encontrar com pessoas que falam inglês, uma ou outra, consigo encontrar com pessoas que falam espanhol, porque com essa aldeia global existe a integração ou a movimentação de pessoas. Está mais fácil as pessoas saírem do país delas de origem para ir para outro país. Está percebendo essa outra característica aqui do globalismo ou da globalização? E quarta característica que eu já citei ao longo do vídeo aí é a disseminação de conhecimento. Como lá na Grécia Antiga o conhecimento estava em livros, estava na memória da pessoa, o conhecimento não está mais em livros ou na memória. O conhecimento está na divulgação constante, através de vídeos, de áudio, da tecnologia. Então, características da globalização que nós estamos vivendo hoje aqui, estou buscando refletir junto com você. Espero que esse conteúdo ajudou você, talvez na sua aula de geografia, na sua aula de sociologia. Espero que você possa recomendar ele para mais pessoas, para que mais pessoas possam entender
as características da globalização e entender um pouquinho também de história que eu contei ao longo desse vídeo aqui. Tchau, tchau e bons estudos para você. Fui!